hoje, nessa nossa aula, a gente vai trabalhar sobre os 5 primeiros passos para atender casais, uma aula voltada para psicólogas e terapeutas, pessoas que já têm uma formação base em saúde mental e têm vontade de trabalhar com terapia de casal, mas que ainda se sentem inseguras, que ainda querem aprender, né, um passo a passo, como fazer. E nessa aula eu vou te apresentar, então, o que tu precisa saber para conseguir dar esse passo. Então, bora iniciar. Para quem está chegando agora e não me conhece, meu nome é Tati Pérez, eu sou psicóloga, terapeuta de casal, e a minha missão é ajudar as pessoas e os casais a descobrirem e se conectarem com a sua forma de amar. E aqui no Ser Terapeuta de Casal, eu levo essa missão, eu compartilho essa missão com outras colegas psicólogas que desejam atender casais, que desejam trabalhar promovendo saúde nos relacionamentos. E assim a gente pode crescer juntas, a gente pode ajudar o mundo juntas, né? Ajudando cada vez mais pessoas e mais casais a encontrarem a qualidade nos seus relacionamentos. E hoje, na nossa aula sobre os 5 passos para atender casais, né, essa aula tem como objetivo te apresentar os primeiros passos para atender os casais e, de certa forma, né, em resumo, te entregar um guia base. Esse guia base que eu vou te passar aqui, esses 5 passos, ele foi inspirado no método Ser Terapeuta de Casal. Ele é um guia base inspirado no meu trabalho como terapeuta de casal, inspirado no trabalho que eu levo para as minhas alunas, a maneira como eu ensino para as minhas alunas. E aí, para começar, nós vamos passar por esses 5 primeiros passos, né? E aí eu trago aqui como os 5 primeiros passos para atender casais, porque são as 5 perguntas que quando tu conseguir ter a resposta, que quando tu entender a resposta, né, tu vai conseguir compreender qual é o caminho para trabalhar com casais. Então, a primeira pergunta é: quando indicar a terapia de casal? Então, a gente vai ver aqui, né, qual é o momento para indicar a terapia de casal. Nós vamos falar também sobre habilidades. Então, quais habilidades tu precisa para atender casais, né? O que tu precisa estar atenta quando tu quiser iniciar o teu trabalho com casais, quando tu for trabalhar com casais. Terceiro ponto, como receber os casais no primeiro atendimento. Então, o que fazer já no primeiro atendimento. O quarto, o que fazer nos atendimentos seguintes, porque afinal de contas não adianta conseguir fazer um bom atendimento e não saber o que fazer depois desse primeiro atendimento. E por fim, quando procurar ajuda? Bom, eu como terapeuta, em que momentos que eu devo procurar ajuda de colegas, em que momento, né, que eu devo encontrar, ir em busca de mais conhecimento, em busca de mais informação e etc. Quando a gente pensa, né, então, nesses 5 primeiros passos para atender casais, o primeiro ponto é quando indicar a terapia de casal. E aí, quando a gente pensa, né, na indicação da terapia de casal, para quem é indicado a terapia de casal? A terapia de casal é indicada para relacionamentos que não promovem saúde. E isso pode significar N coisas, a gente não sabe exatamente o que não promove saúde naquele relacionamento. Mas se nós estamos numa relação, se existe um relacionamento em que não se promove saúde, né, em que não se promove qualidade de vida, seja saúde mental ou física, enfim, mas que seja algo que não está promovendo qualidade de vida, tá? Talvez esse seja o termo. Se é um relacionamento que ele não torna a vida daquela pessoa, né, algo mais importante, significativo, a gente precisa estar atento a entender o que está acontecendo. Óbvio que aqui eu não estou falando de crises. E talvez a gente esteja falando de crises, talvez a gente esteja falando de um período de crise de um relacionamento. Né? A questão é, aquela relação está passando por uma crise, não está promovendo saúde na relação, não está promovendo saúde na vida daquelas pessoas, a gente precisa estar atenta que uma terapia de casal, então, pode ajudar esse casal a entender o que está acontecendo. Um outro ponto importante quando a gente pensa quando indicar a terapia de casal são dificuldades individuais diretamente ligadas ao relacionamento. Então, são aquelas pessoas, né, que chegam para um processo terapêutico e só falam do outro, só falam do outro, só falam da sua parceria. E estão ali o tempo todo falando da sua parceria. É um momento também de indicar a terapia de casal, de perguntar por que não uma terapia de casal. Né? Se, afinal de contas, a pessoa vai para terapia para ficar falando da outra pessoa. Se ela está ali só para falar da outra pessoa, por que não falar na frente da outra pessoa? Por que não estar ali com aquela outra pessoa? Um outro momento que a gente também pode indicar a terapia de casal é quando há uma decisão pela separação. E aí a gente trabalha o que a gente chama de terapia de separação. Quem é aluna ser terapeuta de casal tem essa aula do passo a passo da terapia de separação lá na plataforma do curso, né? E aí é uma decisão
né, essa decisão pela separação, ela vai gerar uma série de questões entre o casal, de ajustes necessários entre o casal, e por isso a terapia de casal ela é indicada, porque pode auxiliar nesse sentido. Quando o casal tem dificuldade em resolver os seus conflitos, então quando o casal percebe que existe algum conflito entre eles, que eles não estão conseguindo resolver, né, aquela ideia de que o casal precisa dar conta sozinho dos seus conflitos é totalmente mito, é totalmente, né, crenças que são colocadas. Então, se o casal está com dificuldade em resolver os seus conflitos, é indicado uma terapia de casal. E, por fim, quando o casal tem dificuldades no seu ciclo de vida. Ao longo do ciclo de vida, o casal vai enfrentar diversos desafios e é natural que eles enfrentem algumas dificuldades nesse ciclo de vida, mas quando essas dificuldades, né, então, estão ali prejudicando o relacionamento, né, não promovendo saúde, porque aqui, de certa forma, esses pontos eles estão em linha, mas a gente também pode entender como eles se interligam, né, como eles estão interligados. Então, quando o casal tem uma dificuldade no seu ciclo de vida, no momento vital, né, e essa dificuldade está sendo difícil de resolver, está gerando um conflito, não está promovendo saúde, é indicado terapia de casal. Então, todas essas situações são situações em que nós podemos indicar terapia de casal. Obviamente que nem sempre as pessoas vão aceitar um processo de terapia de casal frente a essas situações, mas são situações que cabe a nós sim indicar e questionar e até psicoeducar, né, para um processo da terapia de casal. Um segundo ponto que a gente precisa pensar, então, quando a gente vai trabalhar com casais, é as habilidades. Que habilidades eu preciso ter como terapeuta para atender casais? Primeiro ponto é uma atenção ativa. Querendo ou não, serão duas pessoas na tua frente. Então, quando tu vai trabalhar com duas pessoas na tua frente, é muito diferente de trabalhar com uma pessoa só. Quando a gente trabalha com duas pessoas ali agindo, né? Eu costumo dizer que ação requer ação, que é o segundo ponto da habilidade da proatividade. Mas quando a gente está ali observando duas pessoas, a gente precisa estar atento. Enquanto uma está falando, a outra está se expressando, a outra está se comunicando de forma não verbal. Então, muitas vezes, enquanto uma está se comunicando verbalmente, a outra está se comunicando de forma não verbal, fazendo caretas, revirando os olhos, mexendo uma perna. Então, a gente tem que ter essa atenção ativa para que a gente consiga também enxergar os dois dentro do atendimento, que a gente consiga enxergar as pessoas que estão ali naquele atendimento e não só ter um olhar focado para uma única pessoa, que é o que a gente está acostumada, né, no atendimento individual. Então, essa é uma habilidade que vai ser desenvolvida quando a gente trabalha com casais, que é conseguir enxergar o todo, além das partes que estão ali, né, se comunicando, que estão ali trazendo as suas questões. A proatividade é extremamente importante também, porque, como eu comentei, né, ação requer ação. Então, no momento que um casal tá ali dialogando, tá ali trocando, tá ali colocando as suas questões, nós vamos precisar ser proativas em muitos momentos. É normal as pessoas falarem assim: "Ai, tá, de que eu faço se o casal briga?" Bom, se o casal briga, tu vai ser proativa de orientar aquele casal com relação, né, à maneira como eles estão se comunicando, a maneira como eles estão se colocando, interrompendo o que estão falando, sugerindo para dar uma pausa, às vezes até para sair da sala e voltar depois. Então, dependendo da situação que a gente vai viver com o casal, nós, terapeutas, precisamos desenvolver a proatividade. Nós vamos ser mais diretivas, mais participativas, né? E não tão passivas como terapeutas. E, por fim, a honestidade. E aí, o que eu quero dizer com honestidade aqui quando a gente trabalha com casais? Existe uma máxima de que a gente precisa ser neutra, né? Da neutralidade. Não, eu preciso ser neutra e quando eu tô atendendo um casal, eu tenho que ser totalmente neutra. Eu não posso, né, tendenciar para nenhum lado. E o que, na verdade, vai acontecer dentro da terapia de casal é um vínculo da terapeuta com cada um dos cônjuges e com a unidade de casal, digamos assim, né? E com o casal em si. Então, nós, terapeutas, vamos ter esse vínculo com cada um dos cônjuges e com o casal. E em muitos momentos nós teremos, né, momentos em que daqui a pouco a gente vai sentir alguma coisa estranha, momentos em que daqui a pouco a gente vai fazer uma careta, a gente vai falar alguma coisa, né, que vai ficar esquisito, que a pessoa daqui a pouco vai se sentir preterida, e tá tudo bem nós sermos honestas, né? É importante que a gente entenda que o que está acontecendo ali na terapia de casal não é a neutralidade, e sim a intersubjetividade, uma troca da subjetividade da terapeuta com a subjetividade de cada um dos casais. E é importante que nós tenhamos essa honestidade, né,
para também o processo da terapia de casal ficar mais fluido, ficar mais leve, né? E uma honestidade também conosco, nós não precisamos atender todos os casais, a gente pode sim entender quais são as demandas que a gente lida melhor, quais são as demandas que a gente se sente mais confortável, né? E escolher aquele caminho. Então, como terapeuta de casal, a gente precisa desenvolver as habilidades de uma atenção ativa, da proatividade e da honestidade. Terceiro ponto, né, dentro dos 5 que a gente está falando aqui, dos primeiros passos para que tu possa trabalhar com casais. Como receber os casais no primeiro atendimento? Então, Tati, um casal entrou em contato comigo, marcou a primeira sessão. O que eu faço no primeiro atendimento? O primeiro atendimento com o casal vai ser o atendimento mais importante. Então, nesse primeiro atendimento, tem 4 orientações, 4 passos, né, que eu ensino para as alunas ser terapeuta de casal, que eu acho importante que a gente siga nesse primeiro atendimento. Primeiro atendimento, o primeiro ponto, né, o primeiro passo do primeiro atendimento é baixar a ansiedade, ou seja, o casal chega ansioso, a gente também, como terapeuta, tá ali meio ansiosa, sem saber direito, né, o que vem, se a gente vai saber lidar e etc. Então, o primeiro passo é receber as pessoas, falar algo trivial mesmo, como foi chegar aqui, de onde vocês são, como é que vocês me conheceram, enfim, puxar um assunto mais leve para baixar a ansiedade, tanto nossa quanto do casal, para a gente ver que todo mundo é gente ali, que ninguém, né, tá lidando com ETs ou com um mundo fora do comum, a gente está lidando com um processo terapêutico entre pessoas que estão ali. Segundo passo vai ser entender as demandas, que é aquele momento que o casal vai falar um monte, que é o momento que a gente vai perguntar, né? Bom, o que traz vocês aqui? Como eu posso ajudar? E aí o casal vai trazer as suas questões. Ali, quando a gente for ouvindo, a gente vai fazendo um filtro de, bom, essa demanda é só dessa pessoa, essa demanda é só dessa pessoa, essa demanda me parece ser do casal, para que então a gente consiga identificar qual é a demanda central daquele casal, e isso será crucial para a terapia de casal, né? Porque a gente vai precisar pegar aquela demanda daquele casal, né? Especificamente, e uma demanda que seja do casal, e não só de um ou só de outro, porque muitas vezes um chega com foco em salvar o casamento e outro chega com foco, né, em se separar. Então, num processo do primeiro atendimento, é extremamente importante a gente identificar o que traz os dois ali como casal. No momento que a gente identifica o que traz os dois ali como casal, a gente vai ressignificar a demanda. A gente vai perguntar por que é importante para aquele casal resolver aquela situação, resolver aquele problema, resolver aquilo que faz com que eles estejam ali como casal. E eles vão trazer aqui, em geral, um valor. Então, por exemplo, se o casal veio por uma situação de traição, ressignificar a demanda, quando a gente pergunta por que é importante que vocês resolvam, né, a situação de traição, eles vão falar porque a gente quer resgatar a confiança, porque a gente quer voltar a confiar um no outro, porque a gente quer voltar a se conectar. E aqui vai estar, né, a demanda dentro de uma polaridade afetiva positiva, e não só dentro daquela carga, né, que vem pesada para a terapia de casal. E por fim, feito isso, né, no momento em que a gente conseguiu entender a demanda, conseguiu ressignificar essa demanda e devolver para o casal, né, e o casal concordar com essa ressignificação, com aquele valor que eles estão buscando, a gente fecha o atendimento com um contrato breve ali, orientando sobre o horário da sessão, sobre o valor de atendimento e etc. Então, esses são os passos do primeiro atendimento, e são passos extremamente importantes para que o casal consiga gerar, né, uma confiança com o processo terapêutico, consiga identificar que, bom, estamos aqui para alguém nos ajudar como casal, não estamos aqui, né, para ter uma juíza que vai dizer quem está certo e quem está errado, não estamos aqui para ter alguém de aliado, estamos aqui para ter uma pessoa que vai auxiliar o casal e que consegue escutar nós dois individualmente também ali como casal, né, que consegue enxergar que somos dois inteiros em relação e não somos metade da laranja de ninguém, né, e que também existe ali essa relação entre o casal que precisa ser ajustada e precisa ser focada ali na demanda que o casal traz. Quarto ponto, o que fazer nos atendimentos seguintes? E aí, quem é aluna, ser terapeuta de casal, a capacitação, a gente trabalha tudo isso bem direitinho. Aqui eu vou passar um pouco mais rápido, né? Então, primeiro ponto, nós teremos o atendimento, né? O primeiro atendimento, seguindo os 4 passos. Depois, vocês vão investigar a história do casal. Mas investigar a história do casal, por exemplo, construindo uma linha do tempo, pedindo para eles contarem a sua história, a história do casal, e não histórias individuais, não é fazer grandes anamneses, não. É fazer um foco ali
do casal, da história deles como casal, quando se conheceram, como que iniciaram o relacionamento, o que fez estarem juntos, o que faz estarem juntos hoje. Então, é investigar essa história para entender como que o problema chegou onde chegou hoje, né? Como que eles chegaram à terapia hoje. Depois, nós vamos identificar os padrões, porque ao longo da história do casal, quando o casal nos traz a história, né? Quando o casal nos traz a sua história, nós vamos identificando alguns padrões, que são comportamentos repetitivos, que são crenças familiares que são carregadas, que são questões ali que estão presentes em diversos momentos da história do casal. Então, a gente vai estar atenta nesse processo, vai identificando esses padrões, vai pontuando para o casal, né, à medida que a gente vai identificando, para ver se eles concordam. A gente vai estar sempre confirmando, tá? É importante que a gente nunca fique levantando hipóteses sem confirmar. A gente vai estar sempre confirmando com o casal. Olha, me parece isso. Como é que é isso para vocês? Me parece aquilo. Como é que é isso para vocês? Então, a gente vai estar sempre com esse processo de identificar os padrões e confirmar com o casal. Porque, à medida que o casal for também identificando os seus padrões, nós vamos entendendo quais são os caminhos que esse casal precisa mudar, quais são os caminhos que esse casal precisa seguir para construir mudanças, né? Que é, então, o próximo passo dentro desse plano terapêutico com o casal, que é construir essas mudanças e criando estratégias de mudança com o casal e auxiliando o casal nesse processo de mudanças, nessa construção das mudanças. E também, né, depois de todo esse processo, nosso papel como terapeuta será acompanhar a evolução, né, do casal. É acompanhar como que o casal está indo dentro desse processo. Para quem é aluna, ser terapeuta de casal, as técnicas que a gente utiliza, né, as técnicas que eu sugiro para cada um desses passos, para cada um desses momentos do plano terapêutico, estão lá na nossa capacitação de ser terapeuta de casal. Inclusive, nós temos 4 módulos lá dentro da capacitação só de técnicas, né? Então, as técnicas para vocês usarem em cada um desses passos, em cada um desses pontos, né, do atendimento, estão lá na plataforma do curso, certo? E aí, por fim, para a gente finalizar esses 5 primeiros passos para atender casais, esses 5 pontos cruciais para quem quer começar a trabalhar com casal que a gente precisa pensar é quando procurar ajuda. Então, quando que estou lá atendendo o casal, quando que eu procuro ajuda? Primeiro ponto, quando tocar na tua história, tocou na tua história, é algo ali que mexeu contigo, que tocou nas tuas emoções, que tem algo teu se manifestando, busca ajuda, né? Para os teus atendimentos na tua terapia mesmo. Tu pode levar na tua terapia. Tocou na tua história, leva para tua terapia, que é uma dica, né? Quando que eu busco terapia, quando que eu busco supervisão? Então, tocou na tua história, tu pode buscar terapia, porque é algo teu ali que tá balançado, que tá tocando, certo? Quando tu sentir que travou, é um bom momento para buscar supervisão. Então, sabe quando a gente está ali atendendo e travei, não estou conseguindo avançar, não estou conseguindo, não sei o que está acontecendo, parece que não sai do lugar. Esse é um bom momento para buscar supervisão. E quando você se sentir só, quando você se sentir, né, aquela coisa do nossa, o atendimento em clínica é tão solitário e etc. Nós temos o espaço dentro da capacitação ser terapeuta de casal. Você que é aluna, ser terapeuta de casal, busca lá o nosso grupo do Telegram, que abre uma vez por semana, busca nossos espaços, né, na nossa plataforma, deixa teus comentários, vem para os nossos encontros do Zoom, porque por lá tu vai poder levar, né, as tuas necessidades, tu vai poder levar as tuas dúvidas, tu vai poder desabafar e encontrar, né, espaços de acolhimento. Então, aqui eu pontuo para ti quando procurar ajuda, mas também vem o extra de onde eu encontro ajuda, como eu falei, de cada um dos pontos da terapia, da supervisão e também na capacitação ser terapeuta de casal, que tu pode encontrar, né, todo esse espaço, todo esse processo, toda essa ajuda. Se tu estiver assistindo essa aula e tu não for aluna da capacitação ser terapeuta de casal, aqui nessa página tem todas as informações sobre a capacitação, ou aqui embaixo também, na descrição desse vídeo, né, tem um link em que tu encontra todas as informações necessárias para fazer parte da capacitação ser terapeuta de casal, que está com inscrições abertas e que tu pode, né, então, te unir à nossa rede, à nossa grande comunidade de terapeutas de casal, quando você, né, estiver pronta para estar conosco.